é o Movoncast, porque entre o comando e o coração existe uma decisão. E para você que está nos acompanhando, é importante saber, o futuro é escrito por quem sabe decidir. Entre o código e o coração sempre haverá uma decisão. E eu quero te convidar a conhecer um convidado pra lá de especial. Seja bem-vindo, Marcos Luz! Obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. Que honra. Já tô feliz pelas anotações que eu fiz. Esse episódio vai ser maravilhoso. Marcos, conta pra gente, pras nossas espectadoras, espectadores, o que é importante saber sobre você. Olha, sou o Marcos Luz, né? Eu trabalho na Serasa. Acho que um pouquinho do PF. Sou uma pessoa que sou apaixonado por negócios, né? Por gerar, né, prosperidade, enfim, né? Eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por esportes também, né? Não faço nada com excelência em relação aos esportes, mas me arrisco tudo um pouquinho ali, né? Enfim, sou apaixonado pela minha família também. Acho que esse é um pouquinho de mim. Bom, pensando nesse caminho do CPF, por trás de um grande CNPJ existem construções de CPFs, pessoas intencionais. Quero deixar um abraço aqui para as nossas colegas que estão nos observando nessa gravação. Minha gratidão por tê-las aqui conosco, a toda a equipe que está proporcionando aqui no Fórum Movon. Ô Marcos, conta para nós o seu background profissional, você que é muito inteligente, muito humilde, né? É tão simples, eu dei uma sapiada sobre o seu nome ali no LinkedIn, o LinkedIn me contou muita coisa sobre o senhor. Verbalize para os nossos espectadores. Enfim, formado em engenharia, né? Trabalho hoje com cobrança, crédito, mas já trabalhei em varejo, já trabalhei em empresas com produto também. Enfim, já fui professor de cursinho até. Dormia de vez em quando? Os alunos dormiam, né? Às vezes, enfim, às vezes dava vontade também, mas aí tomava um cafezinho preto e já dava aquela acordada, né? Mas sim, dei aula também de física, química, matemática, tive esse comecinho. Acho que eu já fiz um pouquinho de tudo também. No PF tem uma empresa também com minha esposa, enfim, acho que eu gosto de fazer as coisas que eu vejo que faz sentido, né? Como eu comentei, eu, de fato, eu sou apaixonado por negócio, sou apaixonado por fazer coisas diferentes e ver, de fato, que as pessoas estão tendo prosperidade, assim, eu realmente gosto muito também de ensinar um pouquinho do que eu sei para os outros, aprender também, eu brinco que, enfim, temos que ser sempre eternos aprendizes, né? E acho que é isso, né? E claro que isso se conecta também, né, ao meu escopo hoje, né? Eu trabalho na Serasa, inclusive um dos motivos que eu vim trabalhar na Serasa foi justamente essa conexão, né, de propósito também, que no fim, por mais que seja ali uma empresa privada, né, que visa lucro, assim como o mercado que a gente vive, eu costumo me apegar também que a Serasa ali, ela tem um papel importantíssimo em relação à sociedade, né, ao Brasil, né, já que a missão principal é democratizar o crédito, conseguir incentivar a educação financeira da população, que a gente sabe que é um gap gigantesco, né, no Brasil. Então eu costumo me apegar nisso também com um certo propósito ali no meu dia a dia também, no meu trabalho, né, todos os dias. É gostoso de escutar, eu ficaria horas aqui te escutando. Eu sou filho de mãe solo, Marcos. Eu venho de uma realidade bem desafiadora. E quando eu me deparo com o endividamento brasileiro, acredito que você tem os dados, né? São mais de 81 milhões de brasileiros endividados. Para nós, o crédito aqui no Movon é uma relação de confiança. O crédito, ele nos ajuda a levar além os nossos sonhos e objetivos. Para nós, do Movoncast, eu gravo muitos episódios com o Fernando Manfio. Ele fala que a decisão é um sim sem medo e um não sem culpa. E eu acredito, entre vários Brasis que há dentro do Brasil, que a educação financeira é o que mudou minha vida. Se hoje eu estou mestrando na Fundação Getúlio Vargas, eu iniciei por iniciativas para ajudar jovens empreendedores. Conta um pouquinho mais sobre essa chamada de propósito que é para o brasileiro, esse olhar sobre educação financeira, a importância disso. Eu vi um dado do Serasa que de cada 4 brasileiros, um está endividado há mais de 10 anos, né? É isso? Cara, assim, se a gente olhar, né, o recorte no Brasil, são cerca de 83 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, né? E aí, quando eu falo inadimplentes, pessoas que estão negativadas, né?
ainda tem uma série de empresas, né, e pessoas que também devem, mas que não necessariamente estão negativadas, né, tem a restrição no nome. Então, na verdade, esse número ele acaba sendo muito maior do que, de fato, esse recorte. Então, isso, cara, praticamente quase que metade da população adulta do país. Então, isso acaba sendo decorrência, né, principalmente da educação financeira, tem juros, né, elevados também, tem uma série de questões também, né, um crédito dado, né, de uma forma diferente do que é dado hoje também. Enfim, é uma série de fatores macroeconômicos, né, que acabam gerando essa alta inadimplência que nós enxergamos, né. E, obviamente, a educação financeira ela é um pilar essencial, né, porque a gente trabalha, né, também para que os brasileiros consigam, muitas vezes, pagar suas contas, né, limpar o seu nome, mas nada adianta ter o nome limpo se essa consistência ela não acontece depois, né? Então, precisa dessa educação financeira, saber a sua renda, saber quais são os gastos fixos mensais, o que é variável, enfim, tem que ter esse planejamento, essa educação e, claro, que a execução, né, o acompanhamento perene desse planejamento é importante. Caso contrário, é muito fácil se endividar novamente, principalmente com parcelamento, cartão de crédito. Então, é um desafio muito grande dentro do contexto nacional. E hoje, no seu escopo, você tem um grande diferencial em estar em desenvolvimento de negócios, trazendo parcerias entre empresas, correto? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Correto, cara. Assim, para a gente conseguir viabilizar tudo isso, né, a educação financeira, dentro do aplicativo da Serasa, existem diversas soluções, né, sempre com foco em né, educação financeira, os usuários conseguirem também não ter problema com fraude, né, ou tentar mitigar isso. A gente tem, por exemplo, o marketplace de cobrança, né, que é o Limpa Nome, onde os consumidores, os devedores conseguem fazer as negociações ali com diversos credores, né, em um único só lugar. Existe o marketplace de crédito também, né, que é o Serasa Crédito, onde os usuários, né, as pessoas que estão interessadas em crédito conseguem também enxergar as opções, tanto de empréstimo pessoal, cartão de crédito consignado privado, a gente já tem na plataforma também, consórcio. A gente hoje também, a Serasa ela adquiriu uma empresa recentemente que chama Tex, que é uma empresa focada em seguros, né? Então hoje a gente está trabalhando no marketplace de seguros também, já oferecemos microseguros, né, para os usuários, né, para quem tem o aplicativo baixado. Tem o Score, que é muito importante para as pessoas, né, o que baliza, né, meu score tá bom, meu score tá ruim, o que eu preciso fazer para o meu score melhorar. Tem o Premium também, que é um produto para monitoramento do CPF. Enfim, tem várias soluções. Minhas contas também, que você consegue pagar contas em dias no próprio aplicativo. Tudo isso focado, né, em usuário, o brasileiro conseguir ter ali todas as soluções financeiras, né, em um só lugar. E aí, fazendo o link com a sua pergunta, nada disso é possível se a gente não tiver os nossos parceiros conosco, né? Então, são produtos que, no final das contas, dependem ali de um credor específico coloque, por exemplo, a dívida e as condições, os descontos, para que eu consiga disponibilizar essa informação para o usuário, assim como o caso de crédito, assim como os demais produtos que eu mencionei aqui. Então, cara, para mim é algo que eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro o que eu Quanto tempo faço. de casa? Quase 4 anos a fazer em Que agosto. bom, que bom. Então, eu tô bem na importante. frente de um stand bonito, tão gostoso como um cappuccino, um pão de queijo. Eu fui lá já 9 vezes. Já tiraram uma foto e falaram, o Gabriel, pode vir. O cappuccino tá muito bom, viu? Mas tem uma informação ali que me chamou a atenção. Dados exclusivos através de IA para tomar melhores decisões. O que isso significa? Hoje a gente está cada vez mais usando, e aí tem duas questões, né? Usar IA porque está na moda não é o caminho, né? Porque a IA, da mesma forma que ela multiplica uma eficiência, algo que esteja correto, né, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista ali de estratégia, ela também replica erros. Você abre uma gaveta, sai alguém falando de IA hoje, né? Então assim, eu tenho até uma opinião um pouco, não sei se muito polêmica, mas eu acho que IA sim é importante, porque ela cria, né, e faz a gente escalar o business, né? Só que ela também escala erro. Então não adianta nada, na minha visão e do que a gente enxerga e de estratégia na Serasa também, a gente aplicar IA, sendo que, às vezes, né, existe um pré-trabalho com dados,
conceitos, etc., para aí sim você escalar algo que você tenha a convicção, né, de que é o caminho, de que é a estratégia, né, enfim, uma experiência ou uma segmentação de usuários, enfim, tem várias formas de usar o conceito de IA. Então esse é um ponto. E o segundo ponto é que, de fato, a Serasa está já usando IA nas soluções, só que com esse cuidado, né? Não é IA a todo custo, né? A gente está colocando essas soluções para, de fato, entregar a melhor solução tanto para os nossos credores quanto para os nossos usuários, né, do aplicativo, os brasileiros, de forma customizada, de forma que faça sentido para aquela pessoa e não a gente ofereça tudo para todo mundo, né? Tem tanta informação hoje em dia que as pessoas recebem que, enfim, a atenção hoje ela é um bem muito precioso nosso. Então, para a gente conseguir ter a atenção das pessoas de forma geral, a gente tem que entender o que elas querem para oferecer, enfim, a melhor ferramenta, solução naquele momento que ela precisa, né? Enfim. Você falou algo interessante, que é a atenção. Nós temos dados que o brasileiro passa de 3 a 13 horas na frente das telas. E quando eu vou te contar um segredo, quando eu vou estruturar um storytelling de um podcast, eu uso a dialética de Aristóteles, eros, patos e logos, resultado, cognição e a emoção. Quais são as empresas que podem ser bons parceiros de negócios para a Serasa? Cara, eu posso listar aqui, não cabe nos dedos das duas mãos, mas hoje Você consegue trazer 3 cases? Consigo sim. A gente tem um dos cases, acho que mais recentes, é o case do Mercado Pago, né? A gente tem uma parceria com o Mercado Pago, principalmente ali no Limpa Nome. Que legal. Eles entraram ali conosco, né? A gente iniciou a parceria de forma mais robusta ali em novembro do ano passado. E, assim, eles entraram, né, inseriram as dívidas dos devedores aqui, né, junto conosco. E foi bem no momento que a gente fez o nosso feirão, né, da Serasa. Tinha lá a tenda física, cara. A maioria dos credores ali estavam com descontos ali de até 99% para os devedores conseguirem aproveitar essa chance. No final do ano também tem mais liquidez no mercado, 13º, um otimismo das pessoas também, né? Então tudo isso conectado. E o case do Mercado Pago foi muito bacana porque gerou uma recuperação absurda, né? Foi case para eles, case para a Serasa. E aí acabou incrementando de forma significativa o negócio ali de ambas as empresas, né? Nessa parceria. E, obviamente, antes disso, né, o consumidor que acessava o aplicativo não via, né, o logo do Mercado Pago no marketplace de cobrança, que é o Limpa Nome, e a partir de então ele passou a ver, ou seja, tem mais essa opção, caso ele esteja ali devendo para essa empresa, né, ele conseguir negociar. Então, acho que foi um case recente aí que a gente conseguiu né, ter ali para conseguir gerar prosperidade para as duas empresas e para as pessoas aí que conseguiram fazer as negociações aí, aproveitar essas condições, principalmente no fim do ano e em março também, que teve outro feirão, que os descontos ali foram bem significantes. E chegamos no Fórum Movon. Esse papo tá tão gostoso que ele pediria um pouco mais de tempo, mas eu quero liberá-los. Quero agradecer a agenda, a atenção de vocês. Estou aqui paramentado também, com esse cordão diferenciado. Não são só os 9 cappuccinos que eu peguei ali, viu, Thales? Vocês são muito acolhedores. Agradeço muito pela presença de vocês. Eu queria perguntar, a Serasa ela vem aqui para o Fórum Movon como uma das principais apoiadoras desse movimento maravilhoso, onde nós falamos de tecnologia, falamos de pessoas, falamos de crédito. Uma mensagem que você pode deixar para os nossos espectadores? Olha, é difícil, né, pensar assim de bate-pronto, mas eu acredito que tecnologia com pessoas conectada às parcerias que a gente tem em empresas aí são essenciais, né? Acho que para a roda girar, para a gente continuar gerando prosperidade aí para o Brasil e prosperidade para os negócios também. Foi uma frase um pouco longa, mais longa do que eu gostaria, mas acho que foi pego também desprevenido. Acho que é um pouco disso. Então, conectar esses três grandes pilares aqui, né? E, enfim, quero deixar também que a Serasa, ela né, pode ser um parceiro muito importante aí também para que a gente consiga gerar cada vez mais negócio e prosperidade aí para o Brasil. Falou super bem, falou com propriedade. Quero agradecer ao Marcos, a todo o time da Serasa Experience, essa dupla maravilhosa, Thalita e Priscila, a um grande amigo que está aqui nos prestigiando, o Thales, a essa equipe maravilhosa. Lembre-se, do código ao coração existe uma decisão. E aqui no Movoncast, o futuro é escrito por quem sabe decidir. Nós valorizamos os humanos que potencializam as empresas, mesmo em crédito, em era de IA, ainda há pessoas que precisam ser entendidas e valorizadas, não é mesmo, Marcos? É isso aí, concordo 200%. Um abraço e até mais. Esse é o Movoncast.